Eu quero trazer agora o José Luiz Rossi, que é professor titular de Economia do IDP Brasília. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde. Quase boa tarde, vai. 11h59 da manhã. Boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Boa tarde a todos. Obrigada. Professor, eu queria começar primeiro falando um pouco mais sobre esse IGP-10, né? Nós tivemos hoje a divulgação, subiu 0,05% em janeiro, veio até, vamos colocar assim, bem abaixo ali do que estava a projeção, né? A projeção estava um pouco maior em relação ao IGP-10. Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação à leitura, né? O primeiro indicador, vamos dizer assim, econômico importante para trazer aí uma leitura de 2023, desse ano que se inicia. Queria entender um pouquinho da sua visão, né, sobre este número e os impactos disso, né? O quanto você acredita que isso pode trazer realmente de impacto aí para o nosso IPCA depois de janeiro. Nós estamos observando uma melhora nos índices inflacionários nos últimos meses. Acho que todos acompanhando né, arrefeceu a questão da guerra, até alguma ajuda também interna do ponto de vista da taxa de câmbio. Então a gente espera que realmente você tenha nesse primeiro né, um alívio do ponto de vista da inflação. Então isso está se refletindo, né, vai refletir inicialmente nos preços, né, ao produtor, nos IGPs, mas depois isso deve passar para o IPCA. Mas assim, ainda há muita inércia, né, o nível inflacionário foi muito alto. Então a gente está assim, ajuda, né, isso representa uma ajuda, um alívio, mas ainda o caminho é longo, tanto aqui no Brasil quanto fora. Inclusive, queria entender um pouco mais da sua visão em relação à nossa economia. O ministro, né, da Fazenda, Haddad, que está lá em Davos, no Fórum Econômico, Econômico Mundial, ele disse, né, reafirmando que não vai reonerar ali o IPI. Isso também foi uma fala ontem, inclusive, que a gente acompanhou do Geraldo Alckmin na reunião que ele estava lá na Fiesp. E o próprio Haddad falou que quer aí uma reforma em 6 meses, né, colocando ali exatamente a importância de se criar realmente um plano para um novo arcabouço fiscal, falou dessa reforma tributária aí no primeiro semestre deste ano de 2023. Eu queria entender um pouco mais da sua leitura em relação a estes desafios, até porque no plano de voo econômico apresentado, ele colocou, né, ali um corte ali de gastos menor até, mas a gente sabe o quanto tem aí, né, de desafio o governo novo pela frente em relação a arcar justamente, né, com este auxílio depois. O teto foi colocado imediatamente ali, ampliado imediatamente como uma possibilidade de se manter o auxílio, mas é algo permanente e o governo precisa realmente ter aí um novo arcabouço fiscal construído e apresentado. Queria entender a sua visão um pouco mais em relação a estes desafios econômicos para 2023. São desafios dificílimos. Acho que talvez consiga em parte, talvez uma pequena parte, mas são necessários. Então vamos começar sobre o arcabouço fiscal. Realmente a gente precisa de uma âncora fiscal, não só o mercado, mas o próprio governo para o ponto de vista de planejamento. Quer dizer, o dado que não deseja, né, continuar com o teto de gastos, mas assim, por que o desafio é difícil? Porque não basta, né, nosso histórico mostra que não basta só uma regra fiscal, você precisa mudar todo o arcabouço orçamentário, desde o planejamento de longo prazo, a questão da rigidez, nosso orçamento, tanto do ponto de vista do gasto, quanto do ponto de vista da receita, ele é muito rígido, ou seja, dá pouco espaço para ajuste. A gente teve o exemplo esse ano, quer dizer, era prioridade você aumentar o antigo Auxílio Brasil, agora Bolsa Família novamente, e não havia espaço no orçamento. Então, quer dizer, um orçamento muito rígido e do ponto de vista do gasto, da receita. Então você tem esse desafio de criar um novo marco orçamentário, quer dizer, você cria uma regra que vai te servir como base, mas também você tem que mudar como é feita a alocação, todo o seu planejamento para gastos, todo tipo de gasto, seja o gasto social, como também de infraestrutura. Então é um desafio muito grande, num espaço de tempo muito pequeno.
Do ponto de vista da reforma tributária, também, quer dizer, também historicamente, vários governos tentaram uma reforma tributária, e qual a dificuldade? Né? A dificuldade também que você tem toda essa necessidade de arrecadação para manter todos esses gastos, e ao mesmo tempo você tem um federalismo que não é cooperativo, então você tem a questão do ICMS, você tem guerra fiscal, você tem a questão entre os estados, entre o governo federal, os estados, e também a questão dos municípios, que talvez seja até mais grave, que a economia está mudando para uma economia de serviços, e é difícil, né? Você tem um imposto que está subindo em arrecadação, que é o imposto municipal, e de repente você vai ter que dividir isso com os estados e com o governo federal. Então, assim, são desafios difíceis, né? Muito difíceis, que vai necessitar de muita negociação, muita parte técnica para você alcançar, mas é necessário para a gente ter, assim, um alívio, tanto de curto prazo, como melhorar a perspectiva de longo prazo do país. Queria entender também a sua visão em relação aos juros, né? Os juros ali a longo prazo, diante desses desafios aí, até muito bem pontuados que você trouxe, né? São muitos desafios pela frente, inclusive. Fazer, né, algo tão estrutural pode levar mais tempo até do que esse curto prazo, como o governo está prevendo. O próprio Haddad agora está lá em Davos, ele trouxe aí um outro ponto, falando que se tivermos uma agenda correta, o Brasil pode voltar a crescer acima da média mundial. Ter uma agenda correta e ter tempo para isso também são pontos diferentes, né? Que acho que é justamente criar aí uma reforma. O governo anterior realmente teve ali um impasse muito grande em não passar algumas reformas por conta de não chegar a consenso. A gente tem 2 textos diferentes, inclusive, para esta reforma lá parado no Congresso. Mas eu queria entender a sua visão, né? Principalmente sobre juros. O que pode acontecer, né, se realmente essas reformas não acontecerem neste período, como o próprio ministro tem pontuado ser necessário. Então nós temos, né, acho que a gente fala uma tempestade quase perfeita, né, no sentido que no curto prazo a gente tem uma pressão inflacionária que vai manter a taxa de juros elevada, que você tem que quebrar, como a gente falou, né, essa inércia, questão de serviço, recuperação da pandemia. Então esse é um aspecto com relação aos juros, e olhando para frente, exatamente, essa pressão fiscal vai se manter. Então, se você não aprova ou mesmo aprovando algo fraco, que não seja crível, dando muito espaço para aumento de gastos, a gente vai ver a taxa de juros de equilíbrio subir, a taxa de juros real, ou seja, a taxa nominal, a taxa básica vai se manter elevada. Tá? Então esse é um desafio, a gente vai ter muita volatilidade nos próximos meses, mas realmente há muita pressão, né? Porque é um país que não cresce, não tem a sua produtividade, então o lado da oferta não colabora, e se você criar esses impulsos aí e esses ruídos do ponto de vista de política fiscal, vai ser muito difícil. O Banco Central, eu já acho quase impossível que ele comece um ciclo de baixa esse ano, acho que isso já está pouco fora do radar, mas mesmo para o ano que vem, se você não consegue essas reformas, nós vamos ter uma taxa de juros elevada e uma dificuldade de crescimento de curto prazo, e mais pressão, né? Mais a pressão do ponto de vista fiscal. Então, acho que é muito importante, eu acho que já se perdeu muito tempo, né? Houve uma campanha que não foi discutida, isso já era para estar discutido durante a campanha, mas vai ter que ser feita agora, num período de tempo muito curto. E o desafio ainda maior, né, professor? Agora, neste novo governo Lula, ele tem um banco central independente, diferente do cenário que também tinha anteriormente, né, nessa questão aí de segurar, tentar fazer aí alguma movimentação. A gente tem um banco central independente, tem esse outro ponto aí a ser considerado na hora de tentar segurar, né, esses juros aí. Não vai ser como foi no governo anterior dele, né, tanto no 1 quanto no 2.
e nem mesmo no governo também do PT, da própria Dilma. Queria entender sua visão em relação a essa questão, né, o quanto é importante realmente, né, e o desafio que você vê desse fato do Banco Central hoje ser independente. Ele tem esse cenário diferente do que ele tinha lá fora, pode ser até muito bem influenciado, de repente, aí, novamente pelas commodities, como foi anteriormente, apesar que temos um ponto de interrogação ainda em relação à China, né? Tem aí muitas mortes sendo registradas na China, a gente não sabe efetivamente, veio um número divulgado de crescimento da China menor do que o dos últimos 30 anos, das últimas 3 décadas, hoje, inclusive, nós falamos mais cedo, mas a gente sabe que a China ainda tem alguns pontos ali em relação à Covid que podem trazer uma preocupação para a economia chinesa e tem seus reflexos também nas commodities como um todo, poderia impactar a gente aqui. Queria entender um pouco também da sua visão em relação ao quanto esse macro pode ser desfavorável ou favorável para o desafio econômico aí do novo governo brasileiro. Não, realmente o cenário é totalmente diferente do primeiro Lula 1, né? Acho que ninguém espera um ciclo, um novo super ciclo de commodities. Vai ser realmente muito volátil, a gente vai ver muita volatilidade do ponto de vista internacional. Eu, particularmente, acho que estruturalmente as taxas de juros e a própria inflação mundial, por efeito da pandemia, por alguns efeitos estruturais, vai se manter elevada por um bom tempo. Ou seja, não é um cenário positivo externo, então realmente nós temos a necessidade de a gente arrumar a nossa casa, tentar encontrar uma mola propulsora do crescimento que seja doméstica. E isso vai exigir, além das reformas, e aí mais especificamente de política monetária e fiscal, uma coordenação efetiva. Então, o que não pode acontecer é que, de um lado, o Banco Central tenta, né, conter esse aumento inflacionário, né, estrutural, e do outro lado você tem um impulso fiscal, quer dizer, você tem a autoridade fiscal aumentando gastos. Então é necessária uma coordenação de políticas, né, para que a gente possa mover na direção correta. Então é um desafio e também a gente tem que pensar políticas que aumentem o nosso crescimento, né? Então, que aumentem a produtividade, competitividade da nossa economia. Então, essa é o que deve acontecer, né? Tem que acontecer nos próximos anos. Inclusive, o Alex André, que também é economista, está sempre aqui com a gente, nosso comentarista aqui da Sara Invest, da BMC News, está aqui conosco também, quer fazer perguntas aí para o professor. Fica à vontade, Alex. Professor, bom dia. É um prazer falar contigo. Bom dia. A minha pergunta é o seguinte, o FMI, ele disse, né, inclusive lá em Davos, que a economia mundial como um todo, né, pode ter aí um crescimento, enfim, pífio, né, um crescimento abaixo de expectativas. Mas o que a gente tem visto, inclusive, até a própria Europa, eu queria tocar a Europa, né? A gente estava conversando aqui de outras regiões, China, e agora eu quero abordar a Europa, porque a Europa foi um dos principais pontos focais de crise no mundo, né? A China, sim, né? A questão de Covid, mas a Europa era aquela região que não ia sair do buraco, né? Nesse ano de 2023, e alguns economistas, inclusive, a gente estava até falando mais cedo, né, Paula, nas conversas, sobre uma pesquisa do Bank of America que coloca grande parte dos fundos, né, que foram pesquisados nesse mês de janeiro, colocaram a Europa, né, como um protagonista. Inclusive as ações voltaram muito forte, né? Tiveram um rebound nos últimos dias. Ou seja, será que a Europa deve surpreender em relação ao crescimento econômico? Pode a big picture, né? A grande figura no final do ano pode ser melhor do que foi projetado no ano passado? Será que os economistas exageraram para baixo? A sua opinião? Eu acho que sim. O que acontece, né? Como que está a economia mundial? Eu brinco, a gente se acostumou do ponto de vista da economia mundial. Taxa de juros muito baixas, próprio crescimento chinês muito elevado, quer dizer, vai sim, nós teremos uma acomodação. Assim, aquela exuberância a gente não vai ter, mas acho que é um pessimismo, acho que exagerado, com relação à recessão, processos. É necessário realmente para você trazer a inflação, mas eu acho que os bancos centrais aprenderam.
né, na história de ter uma política crível, de controlar a expectativa, eles estão de olho. Então, acho que o que a gente vai ter, talvez, seja um período mais longo, com crescimento abaixo do potencial. Não teremos uma recessão tão forte, né? Não vamos ter mas sim um crescimento abaixo do potencial, com economias mostrando uma exuberância menor do que tinha no passado. Mas eu acho que o pessimismo está um pouco exagerado. Acho que a gente ficou muito acostumado com taxa de juros muito baixas, crescimento elevado. E também algo que a gente aprendeu com a pandemia, que a questão da produtividade, do lado da oferta, é importante. E esses países, Estados Unidos, Europa, trazem o mundo para frente. Quer dizer, eles têm um crescimento da produtividade elevado, então eles têm capacidade de, ao mesmo tempo, fazer um ajuste inflacionário, de redução da inflação, né, e, ao mesmo tempo, manter uma taxa de crescimento, que obviamente não vai ser nada exuberante, mas assim, escapar de um processo recessivo assim, elevado. Então, acho que é possível, sim, acho que provavelmente você vê os dados de mercado de trabalho, se mantêm fortes. Eu acho que as economias vão ser mais resilientes que o mercado espera. Inclusive, professor, já que a gente trouxe aí este cenário, né, global desafiador também, a gente, até a própria diretora ali do FMI estava falando, né, sobre este crescimento, inclusive menor ali dessas grandes potências econômicas, Europa, Estados Unidos, enfim. Eu queria trazer aqui um outro ponto, na verdade, também. A sua visão, você acha que isso, de certa forma, pode ser benéfico para os países emergentes, né? Tem muita gente até avaliando aí as economias emergentes com a possibilidade de um crescimento maior, enquanto as grandes economias estão aí um pouco mais afetadas, vamos dizer assim, não terão um crescimento significativo nos próximos, talvez neste ano, no próximo ano também, até conseguir equalizar, né, essa questão de segurar a inflação, né, sem travar muito a sua economia por conta das suas políticas monetárias. Mas eu queria entender a sua visão em relação às economias, né, dos mercados emergentes. Alguns bancos, algumas casas já vêm colocando ali que essa próxima década pode ser para as economias aí dos países emergentes. Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu acho muito difícil. Eu acho que, assim, quando a gente vê, acho assim, do ponto de vista de emergentes, eu acho que é muito heterogêneo. Eu acho que eles estão em níveis diferentes. Então, você vê uma Índia que ainda tem uma renda per capita mais baixa, ela pode se adaptar. Você vê algum tipo de movimentação de empresas saindo, por exemplo, agora da China, indo para alguns países ali da Ásia, Vietnã. Quer dizer, esses países eles podem se beneficiar desse movimento. Agora, mais especificamente aqui na América Latina, acho que mais difícil. São países que têm problemas políticos, estruturais mais fortes, não são tão competitivos e eles dependem muito de como estão as economias mais avançadas. Então, aí eu vejo que essas economias, principalmente da América Latina, se movendo junto com esses países mais desenvolvidos, e algumas outras, especialmente ali da Ásia, tendo realmente tendo uma ajuda, né, se aproveitando desse momento. Então, acho que esse não é comum a todos os países emergentes, não. Uhum. Bom, quero trazer então aqui o Alex com a gente de novo. E o Alex, acho que tem um gráfico, né, Alex, que traz um pouco também sobre esta visão, é isso? Isso. Pessoal, pode colocar na tela aí o gráfico enquanto o Alex também comenta. Esse gráfico eu falei mais cedo, eu queria que o professor, enfim, comentasse também um pouquinho sobre isso, porque essa pesquisa do Bank of America, né, que foi feita nesse mês de janeiro, que mostra que os investidores, né, institucionais estão vendendo mais ações americanas, ações europeias um pouco ali, né, relativamente marginalmente também as ações japonesas, mas olha que interessante, a maior parte desse fluxo está indo para ações emergentes. Claro que esse grande peso é a China, né, a reabertura econômica, mas também um pouco da zona do euro, né, ou seja, em relação de forma geral, né, Reino Unido ali tivemos uma queda, mas zona do euro tendo
um pequeno sinal ali mais bullish, né, um pouco mais otimista. Professor, será que realmente esse cenário, né, de reabertura econômica, esse fluxo para mercados emergentes, claro, especificamente em China, pode continuar em relação, aqui a gente está falando de equity, né, de alocação, né, desse rotation, mas do ponto de vista econômico, né, esse arcabouço é válido para essa alocação? Não, eu acho que o que aconteceu nesse mês, teve esse rearranjo do ponto de vista de política monetária, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, um pouco mais, né, vai além do que o mercado estava esperando, né? Então o ciclo parece que vai ser mais longo e uma taxa de final mais elevada, então se adequaram a isso, e ao mesmo tempo houve essa questão da própria da China e alguns países, né, emergentes com uma perspectiva melhor no curto prazo. Então foi isso que aconteceu, mas talvez seja até, como a gente estava falando, talvez seja um pessimismo um pouco exagerado com relação aos Estados Unidos e Inglaterra, né? Então pode ser, mas assim, está dentro do fundamento, que acho que o principal foi esses dois fatos, né? Esse rearranjo do ponto de vista de política monetária, que parece que foi mais agressiva do que o mercado estava esperando, e essa questão da abertura, né, essa fim do Covid-0, que dá, embora seja um crescimento menor, né, na China, mas vai continuar crescendo. Então é um país que ainda tem espaço de ter um crescimento maior do que economias mais maduras como os Estados Unidos e a Inglaterra. Então acho que se adaptou a isso, mas acho que nos próximos meses a gente vai ver uma estabilização do ponto de vista desses fluxos. Inclusive, professora, a gente tem aí ainda, né, pontos importantes, vamos dizer assim, em andamento, né, que trouxe toda essa pressão inflacionária mundial, que é a pandemia, né, no qual ainda a gente vê aí na China registrando casos, né, novamente aí expressivos de morte, de acordo com os dados chineses, gosto sempre de frisar isso também. E a gente tem a guerra que ainda não finalizou, não terminou, a guerra ainda continua, e a guerra grande é responsável por toda essa pressão inflacionária mundial que a gente estava comentando. Inclusive, eu não sei se a gente já tem aí um outro gráfico aí que o Alex separou pra gente, né, Alex, que fala um pouco mais sobre a inflação, né, Alex? Acho que você pode comentar um pouco mais sobre esse medo, na verdade, né, do risco de inflação. Isso mesmo, Paula. Pergunta-se, né, qual que é o maior risco de cauda, né? E falam que a inflação continua, a inflação mais alta, né, continua sendo uma grande preocupação. E eu queria perguntar para você também, professor, né, o que te tira o sono, né? Qual que é a maior preocupação? Porque nessa pesquisa mostra que tem inflação mais alta, né, uma grande recessão global, né, bancos centrais sendo continuando mais hawkish, né, geopolítica piorando, Rússia e Ucrânia, China e Taiwan, risco sistêmico de crédito, Covid ressurgindo, tem diversas preocupações, né? Entre janeiro e dezembro a gente vê uma mudança por aqui, né? Mas o que realmente te tira o sono na sua preocupação? Você concorda que inflação e recessão continuam sendo os temas principais? Eu concordo. Inclusive, eu concordo que o principal é a inflação. Tá? Porque você tem diversos componentes aí que você vai desde a questão do setor de serviços recuperando, tendo a recuperar da questão da pandemia, quer dizer, você tem uma persistência nisso, você tem o mercado de trabalho, que parece que tem mudanças estruturais, a própria guerra, que embora não está reduzindo o impacto do ponto de vista do petróleo e outros, mas, por exemplo, dos preços agrícolas de insumos, acho que você mantém uma persistência nessa inflação e, como eu falei, isso vai gerar uma taxa de juros de equilíbrio mais elevada. Mas acho que o risco é que essa inflação permaneça, né, que essa inércia se mantenha e aí você vai ter uma segunda rodada de aumento de juros mais para o final do ano, quer dizer, taxa de juros até maiores. Então vamos ver, eu acho que o principal, eu concordo plenamente que o maior risco é esse comportamento da inflação.
Bom ponto aí. Professora, quero agradecer, muito obrigada pela sua visão, né, por estar aqui com a gente. Fica o convite, inclusive, para voltar em outras oportunidades. Muito obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até mais.